Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou fazer aqui com vocês um resumo, sobre o conteúdo que nós estamos estudando, sobre as civilizações antigas. Bom, a gente viu, que as civilizações que deram base para todo o processo civilizatório foram as civilizações egípcias e as civilizações mesopotâmicas. E agora a gente está estudando, abordando, mais duas civilizações que tiveram forte influência para a formação das civilizações modernas, que foram a civilização grega e a civilização romana. E é importante, a gente ressaltar que a civilização romana, ela vai absorver todo o espaço da civilização grega, de modo que a gente pode então chamar esse período clássico, mais conhecido como civilização greco-romana. Como eu já te disse, essas duas civilizações, tanto a grega como a romana, elas vão fornecer, fornecer princípios para a nossa formação, para a formação da civilização moderna, E nós podemos, então, encontrar na nossa civilização, nós podemos encontrar, então, nas nossas raízes, instituições dos nossos padrões estéticos, éticos, políticos, e então é tudo aquilo que é fundamental para a nossa civilização ocidental até os dias de hoje, ou seja, tudo aquilo que encontramos hoje na nossa sociedade, E no final vou dar um exemplo bem prático para vocês, para a gente poder, assimilar melhor o que seria então essas raízes que nós encontramos, Na verdade, a cultura grega, gente, ela se funde com a cultura oriental, na chamada civilização helenística, essa fusão aí que se dá, então, da cultura grega, com a cultura oriental, nós chamamos, então, de cultura helenística. Depois, essa cultura, ela vai ser absorvida pelo mundo romano. E a partir da República, a expansão romana, ela leva à conquista de várias regiões do Oriente Médio, ou o mundo romano vai absorvendo o mundo helenístico, como a gente já conhece. E mais na frente, quando a civilização romana lá entra em decadência, lá já do século IV, século V, com o seu desmoronamento do Império Romano, isso, essa civilização, ela vai então deixar uma herança cultural, que nós conhecemos como herança cultural greco-romana, que vai ficar preservada pelo Império Bizantino, o chamado Império Romano do Oriente, que vai absorver as invasões, eles vão sobreviver às invasões bárbaras do século V. Vai ficar como uma espécie depositário de herdeiro da tradição da cultura clássica. Então, a civilização greco-romana, ela vai sendo também, aos poucos, reelaborada, e mais tarde, a partir do fim da Idade Média, a partir do movimento das Cruzadas, a Europa vai retomando o contato com o mundo bizantino e vai começar a se dar o resgate da tradição da cultura clássico greco-romana, a partir do desenvolvimento, do movimento renascentista, a retomada, do desenvolvimento da civilização europeia. Então, mais adiante, o movimento iluminista
mais adiante ele vai impulsionar, então, o racionalismo e o cientificismo, ou seja, como base, né, do nosso desenvolvimento do mundo moderno. De qualquer jeito, gente, uma retrospectiva, eu diria até como se fala, uma rápida, né, referência das instituições já nos mostrava como está arraigado, né, na nossa civilização e em cada um de nós o nosso modo de ser, o nosso modo de enxergar, né, de ver a herança dessas civilizações. Eu acho que a gente podia pegar um exemplo bem simples, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Bom, pessoal, o exemplo bem prático que eu vou dar aqui para vocês, que eu falei para vocês que no final do nosso resumo aqui, da nossa aula aqui sobre as civilizações antigas, é quando você, como estudante, precisa se deslocar numa cidade de um lugar para outro, por exemplo. Aí você vai lá, pega um transporte e você tem o direito de pagar meia passagem, ou seja, foi através de uma mobilização, foi através de direitos, né? Nós estamos falando então de prefeitura, de governo, que você conseguiu o direito de pagar meia passagem. E você, né? Nós estamos falando também de educação, que você é um estudante. Então, tudo isso são elementos que foram, né? Ficaram conhecidos nas civilizações antigas. Então, é importante ressaltar que todos esses elementos, eles estão preservados até os nossos dias de hoje, né? Política, municipalidade, prefeitura, direito, educação. Então, todas essas instituições, elas permanecem até os nossos dias. São instituições que fazem parte do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, a importância dessas civilizações nos nossos